Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um bate-papo, onde eu aproveito esse espaço tão incrível para ajudar pessoas que querem empreender a vencer a timidez e conseguir clientes no digital, usando uma ferramenta que está disponível para mim, para você, para todo mundo e que a gente está usando agora, o vídeo, que é a ferramenta que mais gera conexão, que mais gera engajamento, que mais gera retenção e que as redes sociais, todas hoje, elas entregam de forma orgânica para mais pessoas. Então, é uma ferramenta indispensável para todo mundo que quer vender o seu produto, o seu serviço. E agora eu tenho uma notícia revolucionária para você. Já pode começar pegando o seu caderno e anotando. Todos nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Mesmo que não seja um produto físico, tipo essa caneca, eu estou vendendo a minha expertise, eu estou vendendo o meu serviço, eu estou vendendo o meu conhecimento. Então, quando a gente vira essa chave, muda esse mindset e passa a lidar com toda a nossa presença nas redes sociais, na internet, entendendo que toda oportunidade de contato com o nosso potencial cliente é um momento onde a gente está vendendo e que as pessoas se conectam com pessoas e só compram de quem elas se conectam, a gente passa a vislumbrar toda a nossa produção de conteúdo e a necessidade da gente estar produzindo conteúdo a partir dessa perspectiva, e isso é game changing, para usar aqui uma expressão chiquérrima, e eu chutei o negócio que vira e mexe acontece, porque o tripé sempre fica com uma perninha para debaixo da minha mesa, não façam isso em casa. Aliás, a propósito, aproveitando, para quem não me conhece, eu sou a Aline Malafaia, sou apresentadora de TV e jornalista, trabalho ao vivo há mais de 13 anos, na TV ao vivo, já passei por TV fechada, por TV aberta, já fiz muita coisa nessa televisão brasileira. Entre elas, eu trabalhei no canal Shoptime, onde eu fazia vendas de produtos ao vivo. E lá eu tinha a missão não só de entreter e informar, mas de fazer as pessoas pegarem o telefone e ligarem para a gente. Então eu precisava, sobretudo, produzir uma ação física. Eu precisava produzir um movimento. Imagina o trabalho que isso dava. E aí, hoje eu uso o meu conhecimento que eu acumulei estudando e o meu conhecimento que eu acumulei trabalhando para ajudar você que quer empreender, para ajudar você que não consegue gravar vídeo, para ajudar você que trava na hora de ligar a câmera, para ajudar você que acha que gente tímida não pode usar a internet para ganhar dinheiro. E o tema do episódio de hoje é como treinar a sua fala para conseguir segurança no seu vídeo e, com isso, conquistar clientes no digital. A gente sempre fala da importância de uma fala segura. A gente sempre destaca, aponta, sempre nos chama a atenção aquela pessoa que fala bem. Vamos guardar essa expressão, fala bem, que a gente vai destrinchando isso ao longo desse papo. Então, vai acompanhando esse vídeo, que a gente vai construir juntos um raciocínio para você entender o que significa falar bem e para você entender como você também pode aprender a falar bem. E olha, todas as pessoas que falam bem são pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, independente da área, desde um vendedor até um pesquisador. Quem fala bem acaba se destacando. Acaba não, né? Isso é uma coisa que acontece por causa e consequência. Porque quando você fala bem, você consegue se comunicar com as pessoas, sobretudo você consegue conquistar a atenção das pessoas, e aí você vai sempre ser escolhido naturalmente como o porta-voz daquela empresa, daquela instituição, ou quando você trabalha para você mesmo, você vai conseguir levar o seu recado para mais pessoas, você vai conseguir impactar mais pessoas de forma eficiente, e isso vai ter muita diferença no seu dia a dia. Sabe, pensa em alguém, é um exercício para você que está me assistindo agora. Pensa em alguém que você conhece que fala bem. Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, na sua faculdade, qualquer grupo de pessoas que você frequenta, pode ser um para cada um desses grupos também. Tenta pensar em uma pessoa que fala bem. E tenta pensar em todas as oportunidades que essa pessoa teve e você não teve por não falar bem. E aí a gente vai falar muito sobre isso. Coloca isso em perspectiva, que a gente vai seguir conversando aqui. Lembrando que falar bem é uma etapa fundamental para quem quer empreender e conseguir clientes, seja no digital, seja no offline. E aqui vai mais uma dica bônus da Aline para você, que é o seguinte: se o seu negócio ele não é online, ele é um negócio só offline, ele vai morrer em breve, porque a gente está digitalizando tudo. Então, se você já performa bem, ou se você já está bem colocado no offline, você vai ficar melhor ainda
na hora que você digitalizar, na hora que você explorar as possibilidades digitais do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, porque esse é o futuro, não dá para fugir disso. Aliás, nem futuro é o presente. Eu já entendo isso como uma coisa no presente. Se daqui a 5 anos você não estiver presente no digital, você vai morrer. E isso é para mim, para você, para qualquer pessoa, sabe? Não tem profissional, não tem, principalmente empreendedor e profissional autônomo que fuja disso. Porque quem trabalha CLT, carteira assinada, contratado, ainda tem lá uma sobrevida, uma chance. Mas a gente vê a importância de se colocar no digital quando a gente abre o LinkedIn. Todo mundo está lá escrevendo alguma coisa. Nem que seja, que é o que mais acontece no LinkedIn, hoje eu acordei, saí de casa, tropecei numa casca de banana. E isso me ensinou, não sei o quê, uma lição sobre corporativismo. Né? Quem tem LinkedIn, vira e mexe, esbarra com esse tipo de post. Por quê? Porque as pessoas precisam estar presentes. Quem não é visto não é lembrado. E isso hoje é a ordem do dia. E aí as pessoas estão sempre procurando o que criar de conteúdo. E o caminho não é necessariamente escorregar na casca de banana, porque quando a gente escorrega na casca de banana, a gente cai sentado, a gente está fazendo do jeito errado. Quando a gente entende que criar conteúdo hoje faz parte do nosso trabalho, independente de qualquer que seja ele, e a gente precisa fazer isso com estratégia, você não vai ficar dependendo de escorregar numa casca de banana para ter assunto. Você vai conseguir criar coisas para trazer aqui para a internet e, inclusive, te convido nesse momento já para acompanhar os outros vídeos dessa playlist aqui nesse canal. Tá tudo organizado, tá tudo bonitão para você achar. É só ir navegando e tem muitos vídeos onde eu falo sobre sugestão de conteúdo, sobre de que formas você pode encontrar assuntos sobre os quais falar e trago uma série de outras dicas, uma série de outras técnicas, né? Porque dica é uma coisa que eu dou uma torcida no nariz. Profissional da técnica. Eu trago uma série de outras técnicas para você aplicar na sua comunicação em vídeo, para você aplicar na sua estratégia de construção de imagem, na sua estratégia de construção de conteúdo. O que é uma fala que transmite segurança no vídeo? É uma fala assertiva, é uma fala que imprime para a pessoa que está te ouvindo que você sabe daquele assunto. É uma fala que inspira segurança, como o próprio nome diz. Tão simples quanto isso. É uma fala que você, quando escuta, você não se pergunta, será que essa pessoa está falando a verdade? Então, é uma fala que vem carregada de credibilidade, de autoridade, de um bom conteúdo e de uma boa forma. Porque quando a gente pensa sobre fala, a gente tem que lembrar que existem esses dois aspectos. O aspecto da estética, o aspecto dessa aplicação plástica, e tomando emprestado o termo plástico das belas artes, onde a gente traz essa plástica, aproxima para a questão estética. Então, eu comecei modelando muito criança, né? Pirralha, muito jovem. E aí, com 16 anos, eu ouvi as pessoas me dizerem, ela tem uma plástica boa, e eu não entendia o que era isso. Eu falava, gente, mas não fiz nenhuma cirurgia. Não estou entendendo. E, na verdade, a plástica é o que a gente chama dessa estética dentro da perspectiva das belas artes, das artes visuais, enfim, dessa construção imagética, né? Então, numa metáfora, a plástica da fala, a gente está falando sobre a estética dela, sobre o tom, sobre a inflexão, sobre a forma, né? A plástica vai estar ligada à forma, à estética. E o conteúdo, de fato, ao o que você vai falar. Então, eu simplifico isso para os meus alunos, falando sobre o como e o que. Então, quando a gente fala sobre segurança na fala, eu estou abordando esses dois aspectos. Porque muitas vezes a pessoa conhece muito bem o conteúdo dela, mas fala gaguejando, fala muito rápido ou muito devagar, fala com intervalos muito longos, fala com palavras que ou são inteligíveis para a audiência ou são bobas, vulgares para a audiência, fala com a respiração errada, fala de forma eufórica, fala de forma embolada, fala com uma dicção toda atrapalhada, fala de forma monótona, ou seja, sem desenhar a fala. Isso tudo influencia. Tanto com o como ele influencia tanto quanto o que. E aí é a mesma coisa da imagem. Antes de conhecer uma pessoa, a imagem dela nos chama atenção ou não. A imagem dela nos faz criar uma ideia. Então, quando você olha para mim, antes de eu abrir a boca e de me apresentar e falar, eu sou a Aline Malafaia, sou jornalista, sou apresentadora de TV, tenho quase 20 anos de carreira, dos quais 13 trabalhando em TV ao vivo. Antes de eu abrir a boca para falar isso, você já fez uma ideia de mim a partir da minha
plástica, a partir da minha estética, a partir da minha imagem. E quando eu falo plástica, estética, imagem, eu não estou falando sobre ser bonito e ser feio, porque aí é uma questão de padrão, de bagagem cultural, isso é outra história. Eu estou falando do que a minha imagem te remete. E para isso eu tenho um exemplo que eu adoro. Eu tenho 37 anos. Na minha idade, para trabalhar com publicidade, que é uma das áreas que eu trabalho como atriz e como modelo ainda, por incrível que pareça, eu nunca consigo papéis de mãe. Eu nunca consigo papéis dessas pessoas que trazem essa doçura tão aparente, tão na frente. Agora, quando eles precisam de uma executiva, de uma mulher forte, de uma mulher que precisa parecer a CEO de uma empresa, é um tipo de trabalho que eu pego sem nem sair de casa. Toco o telefone, a Aline, te aprovei aqui para um job, fiz um job para a FGV, assim, para a Fundação Getúlio Vargas, que eu adoro, que eu nem saí da minha casa, sacou? Porque, assim, isso está muito forte na minha plástica, na minha imagem. E aí, quando a gente volta trazendo isso para a fala, vamos aplicar o mesmo raciocínio, tá? Eu estou construindo uma metáfora para que a gente aplique o mesmo raciocínio. Quando a gente aplica isso para a fala, é rigorosamente a mesma coisa. Antes do seu ouvinte começar a decupar tudo que você está falando, ele vai se ligar na forma como você está falando. E aí, exemplos disso: pastores evangélicos, políticos, pessoas que fazem campanha, grandes oradores, o seu CEO, o seu chefe, enfim. Aquele cliente que entrou estressado na loja. Antes de você começar a entender qual foi o problema, o tom de voz e o jeito que a pessoa está falando já te mostram que ele está insatisfeito ou que ele está muito feliz. O contrário também é verdade. Então, olha como essa parte da plástica, da forma da fala, é tão importante para a gente conseguir imprimir essa segurança quanto o conteúdo. E aí, tem uma coisa importante. O conteúdo é de cada um. O meu conteúdo está aqui. E o meu conteúdo, ele é tão bem construído que eu sou capaz de improvisar sobre ele para uma câmera tranquilamente. E aí, a construção do seu conteúdo é uma tarefa única e exclusivamente sua. É tudo que você faz ao longo de toda a sua vida, é o seu trabalho, é o que você estuda, é o que você vende, é o que você se dedica. Em espanhol tem uma expressão ótima. Ao invés da gente perguntar com o que você trabalha, a gente se pergunta a que te dedicas? Assim, ao que você se dedica. Eu acho isso quase poético, né? E aí, o seu conteúdo, se ele não tiver muito bem construído, muito embasado, muito fortalecido, aí sim, ele vai atrapalhar o seu como, ele vai atrapalhar muito a sua forma. Então, a primeira coisa é você resolver essa questão do conteúdo. Então, estuda pra caramba. E quando você achar que você estudou muito, estuda mais. É isso que você vai aprender no meu canal todos os dias, né? Não tem caminho curto, é estudar. Beleza, segurança no vídeo. É aquela segurança na fala para o vídeo. É aquela fala que você não duvida da pessoa. É aquela fala que te faz parar para escutar, que te faz acreditar no que ela está dizendo, assim como você está acreditando, eu tenho certeza no que eu estou falando. E aí, quando eu quero marcar essa segurança, não é através de palavras, é através da forma. Então, quando eu digo eu tenho certeza, eu estou só sublinhando uma coisa que o meu tom, o meu jeito de falar já te mostra que eu tenho essa certeza. Isso é uma coisa que a gente constrói com técnicas, e eu vou trazer algumas aqui ao longo desse papo. Uma coisa que as pessoas confundem muito com a história da segurança na fala é a segurança com o conteúdo. A segurança com o conteúdo é um fator, uma etapa importante para que você consiga trazer segurança para a sua fala, mas não é tudo. E aí, eu já tive diversos exemplos de pessoas que colocam todos os esforços na questão do conteúdo, na questão do que, e nenhum esforço na questão do como. E o como, de novo, ele é tão ou mais fundamental que o que na hora de ganhar a atenção da pessoa. Eu posso ganhar a atenção da pessoa, mas se eu estiver falando abobrinha, é claro que quando ela entender que eu estou falando abobrinha, ela vai meter o pé e eu ainda vou fazer um papel de palhaço, que eu não nasci para isso, não estou aqui para isso, não estou aqui, não tem colágeno para isso. Então, assim, é claro que o que tem que estar fortalecido, mas o como também. Então, são duas coisas que as pessoas confundem muito. Elas acham que se elas apenas estudarem o conteúdo delas pra caramba, elas vão ter segurança na fala. E não. Eu já estive no palco com um porta-voz de uma empresa do setor energético em São Paulo, num trabalho que eu fui fazer. E ele conhecia o assunto dele muito bem, ele não estava ali por acaso, ele não caiu lá de paraquedas, e a empresa onde ele trabalhava não ia colocar uma pessoa que não fosse tecnicamente capacitada para ir lá participar daquele evento.
Então, eu não tenho a menor dúvida de que o conteúdo dele, ele tinha muito bem. Só que ele não tinha o como, ele não tinha o treinamento de falar em público, ele não tinha o treinamento de falar para o vídeo, ele não tinha o treinamento de estar em evidência, de estar falando para uma plateia, ter uma câmera que está jogando a imagem dele num telão atrás. Isso acontece muito, porque a gente está ampliando, né? Com os telões a gente amplia a visão para a audiência. Ele travou de uma tal maneira que eu tive vontade de dar um abraço. Eu normalmente desço do palco, eu sou mestre de cerimônias, então eu normalmente desço do palco quando as pessoas estão palestrando. No caso dele, eu fiquei durante a palestra para dar um apoio, porque às vezes ele não conseguia falar, ele começava a gaguejar, ele engasgava, ele se perdia, e eu entrava com a palavra que ele estava procurando, ou eu fazia algum comentário para dar tempo dele se reorganizar internamente para retomar a fala dele. Então, não é só o que, é o que e o como. Por favor, não confundir. Qual é a diferença entre fala e oratória, que é outra coisa que as pessoas também confundem pra caramba? Fala é pura e simplesmente o uso da linguagem. Então, todo mundo que aprendeu a falar desde criança, quando você consegue falar os fonemas, quando você consegue falar palavras, quando você consegue construir sentenças, quando você consegue encadear ideias de forma lógica, coesa, você está falando. Fala é o uso da sua língua. Então, é, de novo, tão simples quanto isso. A oratória é um conjunto de técnicas onde eu levo a fala para um nível excelente, onde eu levo a questão da fala para um nível profissional, para um nível de técnica, para um nível onde eu consigo impactar mais as pessoas, onde eu consigo produzir mais resultados, onde eu consigo influenciar, persuadir, convencer, onde eu consigo imprimir uma autoridade, uma credibilidade. Eu posso usar a oratória para todas essas coisas. A oratória é um conjunto de técnicas que, além de englobar um nível de excelência na fala, onde a gente olha para a questão da dicção, para a questão da construção dos fonemas, para a questão da construção da prosódia, que é essa musiquinha que a gente tem na fala. Cada língua tem a sua prosódia. Por isso que quando a gente fala espanhol sem a música do espanhol, não estou falando espanhol. Quando eu falo inglês sem a música do inglês, eu não estou falando inglês, e assim para todas as línguas. Então, a oratória, eu pego a fala, eu pego a prosódia, eu pego a forma e eu dou conta de todas essas coisas em um conjunto de técnicas que eleva a qualidade disso, que torna excelente, que torna um nível superior. Isso é muito incrível. E essas técnicas, elas incluem não só a minha comunicação oral, o que eu estou falando, a minha comunicação verbal, mas também toda a minha comunicação corporal, toda a minha expressão, ou o que a gente chama de comunicação não verbal. O domínio dessas técnicas é a oratória, né? Aliás, o domínio dessas técnicas é um bom orador. O domínio das técnicas da oratória produz um bom orador. E aí, essas técnicas da oratória, elas podem ser aplicadas ao vídeo, a aulas, a falar em público, a palestras, a uma série de coisas. É por isso que eu digo, aula de oratória não resolve o seu problema com vídeo. Porque a aula de oratória, se ela não estiver necessariamente focada para o recorte do vídeo, você vai fazer aula de oratória e vai continuar gravando na frente, vai continuar travando na frente da câmera na hora de gravar. É muito mais que isso. Aline, um treinamento para falar em público vai resolver o meu problema com gravar vídeo? Não. Porque na hora que você está gravando vídeo, é você e sua câmera. Aqui nesse momento estamos eu, na minha casa, no meu escritório, minha câmera, meu computador com meu roteirinho, meu set de luz, meu cenário e a minha vizinha passeando com o cachorro jogando uma bolinha, atrapalhando meu áudio. É isso que está acontecendo nesse momento. Eu não estou falando em público, eu não estou falando para outras pessoas. E quando você tem que falar para uma lente, como é que fica? Aí eu duvido que a sua técnica de oratória apenas te socorra. Tem muito mais coisa nesse momento. Aline, como é que você descobriu isso? Primeiro fazendo, né? Porque eu comecei a trabalhar no vídeo, antes de entrar na faculdade. É que as pessoas, elas acham que o mundo começou a partir do momento que elas passaram a existir. Isso é muito interessante. Então, as pessoas acham, você aprendeu na faculdade de jornalismo? Não. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já trabalhava com o público, eu já trabalhava fazendo palco, eu já trabalhava com evento, eu já tinha sido modelo, eu já estudava para ser atriz, eu já tinha uma bagagem imensa. Tanto que, se o raciocínio fosse faculdade de jornalismo, todo mundo que faz curso de jornalismo seria um excelente apresentador de TV, um excelente orador. E tem jornalistas que são super tímidos.
Tem jornalista que vai para outras áreas do jornalismo, edição, editoração e uma série de outras coisas por conta da timidez. Então, se fosse causa e consequência, uma turma de 30 alunos de jornalismo teria 30 bons oradores, teria 30 bons apresentadores. Isso não é verdade. Mesma coisa para o teatro. Teatro forma você para interpretar um personagem, que é diferente de você ser você na frente da câmera. Então, não é todo mundo que faz teatro que é desinibido. Não é todo mundo. Tem muito ator tímido. Não é todo mundo que faz teatro que fica confortável para falar em público, porque aí é você e você, não é um personagem. É muito diferente. Então, cada caso é um caso. No final das contas, o que eu trago é uma junção de tudo isso. Aline, quais são os benefícios de conseguir conquistar uma fala segura para o vídeo? Primeiro, que vai ser, uma mudança de patamar para você. Você vai perceber mais audiência, mais interação, mais interesse, vai receber muito mais elogios e, a partir desses elogios, você vai conseguir nutrir a sua autoestima e ficar mais seguro para continuar fazendo. E isso é muito legal. Treinar a fala para ter segurança no vídeo. Beleza, como é que isso vai me ajudar a conseguir clientes no digital? Lembra que eu comentei a questão da autoridade, da segurança, da credibilidade? Da segurança no sentido da pessoa se sentir seguro com você? De você inspirar segurança na pessoa? Imagina, eu fazia as pessoas pegarem o telefone e ligarem para o canal Shoptime para comprar um jogo de cama porque eu disse que era bonito e bom. As pessoas fizeram isso porque elas acreditavam em mim, porque eu tinha credibilidade com elas. E é essa credibilidade que você, quando tem segurança na fala, imprime no vídeo e faz a pessoa marcar uma consulta com você, arrastar para cima, marcar um horário com você no seu salão. Eu estava ontem batendo um papo com uma mentoranda minha, que ela trabalha com design de sobrancelhas. E ela estava falando exatamente da questão da produção de conteúdo, que é muito cansativo, que é muito isso, que é muito aquilo. A gente tem que sair da fase da briga. A gente tem que sair dessa fase do limbo. A gente tem que sair dessa fase do mais aqui. Tem que. Sai da fase do mais aqui, entra na fase do tem que, sacou? Vamos jogar fora mais aqui, vamos começar com tem que. E aí eu tava dizendo para ela, assim, você vende, você tá o tempo todo vendendo. O que que você quer com seus conteúdos? Eu quero que as pessoas liguem e marquem. Então, quando você for produzir conteúdo, você tem que ter isso na sua cabeça do início ao fim. E você precisa trazer segurança na sua fala. Eu preciso acreditar que se eu colocar a minha sobrancelha na sua mão, você vai fazer um bom trabalho. Porque imagina se a pessoa vem e faz uma besteira na minha cara, como é que eu fico, né? Então, eu e qualquer pessoa. Então, a gente precisa conseguir aproximar a segurança com que a gente dá o nosso recado, com que a gente fala do nosso trabalho, do trabalho que a gente produz, porque ela é muito boa. E aí eu estava dizendo para ela, a gente precisa trazer essa segurança. E aí quando o vídeo te deixa tímida, quando o vídeo te deixa pequenininha, quando o vídeo te deixa te diminui, né? Quando o vídeo te faz se encolher, esse diminuir, isso resvala na nossa credibilidade profissional. Parece que eu não sei fazer o meu trabalho. Porque é um conjunto, não tem como separar. A pessoa que está assistindo o vídeo não vai olhar e falar, nossa, ela só está tímida e nervosa com o vídeo. Não, ela vai dizer, nossa, ela não sabe do que ela está falando. Ela não sabe o que ela está fazendo. Quantas vezes isso já não passou pela sua cabeça, assistindo o conteúdo de alguém, assistindo o vídeo de alguém, porque a pessoa estava nervosa? Porque a pessoa estava ansiosa, porque a pessoa estava falando de forma errática, de forma pouco firme. Tenho certeza que várias. Aline, quais são as vantagens de treinar a fala? Você vai tirar um melhor proveito de tudo que uma fala segura, de tudo que falar bem pode te trazer. Lembra lá no início do vídeo, quando eu falei para você, anota no seu caderno uma pessoa que você conhece que fala bem, e anota os lugares, as oportunidades que essa pessoa tem que você não teria. Lembra desse exercício? A pergunta está respondida. As vantagens de falar bem, de ter uma boa fala, são inúmeras. Isso significa que você vai ter oportunidades e ocupar espaços que, sem abrir a boca e sem imprimir essa firmeza, essa segurança na sua fala, você não teria. Você vai conquistar mais clientes, você vai se conectar com mais pessoas. E lembra, pessoas se conectam com pessoas. E cada vez mais, dentro dessa nova era do consumo, porque a maneira da gente consumir mudou. E hoje as pessoas, elas consomem, elas compram de quem elas se conectam. Quando você escolhe seguir o meu conteúdo, você está se conectando comigo e você está me comprando. Você está me dando o seu tempo, você está me dando a sua atenção. Você está me dando o seu voto de confiança para aprender comigo.
Você está me comprando. Então, a vantagem de falar bem traz as coisas para você, te coloca numa situação de maior protagonismo. Você sai da posição de coadjuvante da sua vida, de ficar administrando o que acontece, par hasard, que é uma expressão em francês que eu aprendi recentemente, estou adorando, par hasard, por acaso, por azar mesmo, né? Par hasard, por acaso, e passa a ser dona da sua trajetória. Então, quando eu estou aqui, na frente de uma câmera, produzindo meu conteúdo, eu deixei de depender necessariamente que alguém me ligue para fazer um trabalho e eu estou produzindo um trabalho, eu estou empreendendo, eu estou sendo dona do meu nariz, eu estou sendo dona do meu conhecimento, da minha força de trabalho, da minha capacidade de realização. E se isso não for grande o suficiente para você, amor, só sendo herdeira. A outra alternativa que eu consigo enxergar é só ser herdeira. Não tem como você não querer isso para você, se você é uma pessoa que, como eu, precisa batalhar para ter os seus boletos em dia. Aline, se eu não treinar a minha fala, o que pode acontecer comigo? Você vai ter que ficar o quê? Olha, relegada à posição de deixar de brigar pelas oportunidades e aceitar o que vier. Não se mostrar preparada para as oportunidades que poderiam chegar para você. Preparada e preparado, mas hoje eu estou a fim de falar com as mulheres. Você vai ficar refém, sabe? Você abre mão de oportunidades. E eu, Aline, quero ocupar todos os espaços que eu puder ocupar, que eu quiser ocupar e que eu ainda nem sei, nem sonhei em ocupar. Então, eu vou assumir uma posição de protagonismo na minha vida. Eu vou pegar, vou botar cara, vou fazer. E aí, Aline, como é que você concluiu isso? Bicho, concluí isso metendo a cara e fazendo. Porque aí eu comecei a ver as pessoas em volta dizendo, nossa, mas ninguém diria, né? Que você ia sair lá de Vaz Lobo, uma pessoa que ia a pé para o colégio porque não tinha dinheiro da passagem, andava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, carregando mochila embaixo do sol de 1 hora da tarde para ir. Ninguém imaginava que ia me ver na televisão. Ninguém imaginava que ia me ver morando na zona sul do Rio. A vida é fácil para mim? Não, a vida não é fácil para mim. Eu ralo muito. E as coisas estão caras para mim tanto quanto estão para você. Supermercado é um infarto atrás do outro. Mas, cara, eu comprei meu carro quando eu quis ter carro, quando eu pude. Eu paguei viagem, eu paguei faculdade, paguei pós-graduação, estou pagando MBA, paguei inglês, espanhol, estou pagando francês. O maior ato de revolução é não se tornar aquilo que as pessoas esperam que você se torne, a partir do meio do qual você vem, onde você é criado. Então, o que eu queria era romper a bolha. O que eu queria e quero é continuar crescendo, é ser grande. E ser grande não no sentido de necessariamente ter dinheiro, mas ser grande em ajudar pessoas, ser grande em conseguir acessar, processar e divulgar conhecimento, democratizar conhecimento. É ser grande no sentido de conseguir abraçar todas as oportunidades que a vida me trouxer e de criar oportunidades para o que eu quiser dessa vida. Então, assim, para que você estuda francês? Para falar francês. Porque o dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou estar pronta. Oportunidade, gente, não espera você se aprontar. Não tem, peraí que eu vou me arrumar lá rapidinho. Não tem. Oportunidade, ou você está pronto, embarca no bonde, ou o bonde passa e você vai lá ficar sentado esperando o próximo. E o próximo nunca é igual ao que passou. Então, às vezes, assim, você pensar, eu passei por isso na minha vida. Estava fazendo o estagiário, que era o sonho da minha vida, o programa de estágio da TV Globo para jornalismo, e na minha faculdade não tinha tido aula de economia, não fazia parte da grade. Eu estava na 5ª ou na 6ª etapa do processo seletivo, com os gestores, com os editores, assim, tipo, era como se eu estivesse vendo semideuses ali. E me caiu uma nota, me caíram 2 notas de economia na mão, para escolher uma delas e dizer qual eu colocaria no jornal hoje, se eu fosse editora do jornal. Só que eu não conhecia aqueles índices, eu não conhecia aqueles indicativos econômicos, eu não sabia. Não sabia mesmo. Na minha faculdade não tinha cadeira de economia, eu trabalhava que nem uma maluca, não tinha tempo, mas ainda assim a culpa é minha, porque eu não contemplei isso. Eu, como estudante de jornalismo, eu devia assistir os programas, eu devia decupar melhor as matérias, eu devia olhar o jornal e perceber, cara, foi a maior lição da minha vida. Puta que pariu, até hoje eu penso nisso. Até hoje eu penso nisso. E eu tinha 20 anos. Eu devia olhar o jornal
e não ler só as coisas que me interessavam, que na época era muito cultura, é, muita coisa de comportamento, lia um pouquinho de política, mas sempre passava as coisas de economia e esporte. Realmente não me interessava. E aí eu não tinha nenhum recurso para lidar com aquela oportunidade. E olha, a pior coisa é você não ter recurso para lidar com uma oportunidade quando ela está na sua cara. E aí aquele ou dá ou desce, né? Ou é agora ou é agora. Perdi. Escolhi mal, fiz uma má defesa e não tive mais chance de fazer o estagiário. E caramba, vai ficar um pouco difícil apresentar o Fantástico, que é o sonho da minha vida. De lá para cá, eu estudei muito sobre economia. Eu passei a me interessar, a ler. Depois eu comecei a investir, passei a ter ainda mais interesse. Mas não adianta, porque o bonde da economia passou. E aí eu ainda tentei pegar, mas me estabaquei nos trilhos. Quem já andou de bonde sabe o que isso significa. Não vai ter outra. Muito improvável que eu tenha outra. Oportunidades são como flechas, elas atiradas não tem retorno. Aline, onde é que as pessoas mais erram na hora de pensar sobre a questão da segurança na fala? Primeira coisa que elas mais erram é confundir o como com o que. É achar que elas vão resolver a questão da segurança da fala delas só estudando o conteúdo delas e não estudando sobre a plástica, a estética, a forma de falar. Elas erram em não treinar. Elas acham que vai baixar um app na cabeça delas e elas vão sair falando lindamente. Não tem app para falar bem, para falar com segurança. O app, amorzão, é ir treinando igual a gente vai para academia. Eu não começo fazendo o meu treino com o peso da Graciane Barbosa. Aliás, eu acho que nunca vou conseguir fazer o treino com o peso dela. Eu começo devagarzinho e vou progredindo de acordo com o meu grau de evolução de dificuldade. Porque isso é uma coisa de cada pessoa. Não tem regra, não tem um pode pirlim-pim-pim, não tem tabela. As pessoas erram por não observar isso, por não usar as oportunidades que elas têm para estudar. Eu estou desde o início do vídeo sublinhando, fazendo um over, sabe, um over highlight, assim, droga usar a expressão em francês, em espanhol, em inglês, né? Assim, eu estou exagerando nas minhas marcações de segurança, de ênfase, de firmeza, para te mostrar na prática como é isso. Eu estou desde o início do vídeo performando isso para te mostrar. Tá quase exagerado, né? Porque eu quero que você note, eu quero que você perceba. E quando a gente vê as pessoas fazendo, a gente aprende muito do exemplo. Quando a gente vê as pessoas fazendo, a gente consegue decupar aquele processo. Opa, você entendeu. Ainda que você não consiga aplicar naquele momento, você entendeu como funciona. Você foi lá e desmontou o brinquedo. Aprenda, desmonta o brinquedo. Quando alguma coisa te parecer assim muito complexa, vai lá com a sua chavinha de fenda e abre, para você conseguir entender o que está dentro, para você conseguir entender como faz. E dá para fazer isso com a fala, com a forma de falar, dá para fazer isso com a oratória, com essas técnicas. Você percebe, nossa, a Aline contou uma história, ela construiu uma coisa aqui. Aí eu já estou falando sobre construção de storytelling, sobre maneiras de me aproximar da audiência. Isso também está em alguns dos vídeos desse canal, também pode navegar e você vai encontrar. Mas olha que coisa interessante, você vai decupando. Isso é o que eu ensino para os meus alunos. Gente, isso é ouro. Eu estou entregando ouro na mão de vocês agora. Ouro em pó, sacou? É melhor que Harvard, como diz uma pessoa que eu conheci. Melhor que Harvard. Eu estou entregando ouro em pó para você, sabe? Que é você... Ouro em pó, né? Que já está fácil de transportar. Quando você entende como é que é olhar dentro das coisas, você consegue fazer o caminho inverso. Isso é uma técnica de engenharia reversa. Você desconstrói para entender como é construído, dá para fazer isso com a fala. As pessoas erram em achar que é lá na ponta. Ah, então se eu berrar nesse momento, se eu falar mais alto, eu vou conseguir imprimir segurança, as pessoas vão me ouvir. Não, você vai ser uma pessoa berrando. E quanto mais alto você berra, menos você é escutado. Não é isso. É que você olhou a ponta, você tentou ir pelo atalho, ao invés de fazer o caminho todo. O atalho não serve. Quantas vezes a gente vê pessoas tentando pegar atalho e quebrando a cara? Aquela pessoa que injeta óleo vegetal para ter músculo, passa algum tempo, aquilo lá dá um problema sério, dá uma implicação, uma inflamação horrorosa. Vi esses dias isso no Instagram. Não tem atalho. Se eu quiser construir músculo, é comer bem, dormir bem, beber água e treinar todo dia. Não tem outro caminho, sabe? As pessoas sabem disso desde que o mundo é mundo, mas elas querem um atalho.
Aí alguém chega vendendo uma solução instantânea, eu vejo acontecer muito isso na minha área, na área desse treinamento de comunicação. Ah, as pessoas chegam, revolucionam o seu treinamento de comunicação em 2 horas. Leia-se, leva o seu dinheiro fácil em 2 horas. Leva o seu dinheiro facilmente, né? Em 2 horas. Porque o seu dinheiro eu sei que não é fácil. Então, não tem. Vamos começar a aplicar a técnica da engenharia reversa na questão da fala também. E aí muita gente me escuta falar, e isso me dá uma canseira. Ariana não tem paciência, gente. Ariana não tem paciência. Se alguém tiver para vender, eu tô comprando. Porque a pessoa vira para mim e fala, Aline, mas a minha dicção é péssima. Eu embolo as palavras. Eu não sirvo para isso. Dá para treinar. Você acha que eu nasci com essa dicção, amor? Você acha que a Graciane nasceu com aquele corpo? Não, é treinável. Você pode acreditar nisso que eu estou te dizendo agora e se economizar um tempão, ou você pode continuar batendo cabeça, achando que você não nasceu para isso. Então, Aline, eu tenho uma dicção ruim. Ótimo, isso é um dado. Se você reconhece as suas fraquezas, você é mais forte do que quem se acha forte e não olha para as fraquezas. Eu podia dizer que algum grego falou isso, né? Ia ficar chique. Aprendi com o Bruno Perino. Então, treinar dicção. Leia em voz alta. Eu falei isso para um menino super querido essa semana que a gente foi gravar um merchan. E aí, ele é um gatinho, trabalha lá e colocaram ele para fazer o merchan. Eu sentei a minha bunda para assistir a performance dele. Fotografa muito bem, imprime muito bem no vídeo, mas é óbvio, não tem técnica. Eu falei, vem cá, senta aqui do lado da tia. A gente fica velho, a gente começa a dizer que é tia, né? Os 40 estão aí, ó. Pisquei, vou ter 40. Então, já estou administrando minha função de tia. Falei, senta aqui, escuta a tia. É isso, isso, isso. Nossa, é isso, isso, isso. Nossa. Ele estava fazendo uma fala onde ele tinha que enumerar. Tipo, fui na feira, comprei banana, abacaxi e maçã. E aí o cliente, ai, não deu para entender, ficou rápido demais, dá um intervalo maior. Eu pensei comigo e com toda a minha experiência, porque o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Não é isso, não vai resolver, eles vão reclamar que ficou devagar. Aí ele falou, foi na feira, comprei banana, maçã, abacaxi. Não, a gente achou que perdeu o ritmo, que ficou ralentado, não ficou bom não. O que eles queriam era que ele marcasse uma diferença de entonação. Fui na feira, comprei banana, abacaxi e maçã. 3 coisas diferentes, marcando essa diferença e dando a importância para cada uma dessas coisas. Obviamente, ele não sabia fazer, porque ele não tem essa formação, embora estivesse naquela oportunidade. Eu tenho certeza que o cachê do merchan para ele faz diferença. Então, olha que legal, ele teve a oportunidade, ele se jogou, foi lá e fez. Isso já é, ó, um universo na frente de muita gente. Faltava técnica. E aí eu, sei lá, em 15 minutos dei umas técnicazinhas para ele, assim, técnicas de sobrevivência, literalmente. Às vezes o cliente não sabe pedir o que ele quer. O papel do profissional é entender o que o cliente quer na explicação que ele não sabe dar. Esse é o papel do profissional. E tudo isso é treinável. Então você pode treinar a sua dicção. E a dica que eu dei para ele, eu dou para vocês agora. Leia em voz alta todos os dias, treinando a sua fala, o seu aparelho fonador, como se fosse um treino de musculação. Todo dia você vai para academia, todo dia você corre, todo dia você nada, todo dia sei lá o que você faz. Você está treinando diariamente, você vai ficar bom nisso. Você precisa todos os dias ler em voz alta, ler e se escutar. Grava no WhatsApp e se escuta depois para ver se cada fonema ficou claro. Fonema é a unidade da fala. Então, A, E, I são fonemas. Os fonemas das vogais. Cada unidade. Vê se dá para entender todas as letras que você fala. Isso é diferente de falar para a Aline é importante falar em voz alta. Não é isso. Não é para ir dividindo as sílabas em voz alta, como eu já vi aluno fazer. Quando eu pedi para desenhar bem os fonemas. É que fique claro que o A tenha som de A, que o R saia nas palavras, que o S saia nas palavras, principalmente aquelas palavras que são gerúndio, que tem aquele finalzinho, fazendo. Muitas vezes a pessoa come um pedaço no final, então vira fazendo, com o meu D, né? Então, tudo isso é importante a gente ouvir, treinar. Treina a sua fala e o seu ouvido para identificar o que você tem de deficiência para trabalhar. De novo, quem conhece as suas fraquezas
é a pessoa que é mais forte do que quem se acha forte e não olha para as próprias fraquezas. Ou conhecer as próprias fraquezas é onde a gente encontra a nossa maior força, Malafaia Aline. Aline, já sei, vou resolver o meu problema de dicção com o curso de oratória. Senta lá. Aliás, vai lá você que eu vou ficar aqui sentada te esperando voltar. Não vai resolver no curso de oratória. A sua dicção, ou você vai resolver fazendo um trabalho com fono, se você tiver a possibilidade de pagar, e se você tiver algum problema muito grave de fala, ou você vai resolver exercitando. E eu acabei de te dar um exercício. Leia em voz alta. Grave a sua voz e se escuta, identificando, escrevendo cada coisa que não deu para entender. Então, eu tenho um problema com gerúndio, eu tenho problema com plural, eu tenho problema com os R's. Quando eu trabalhei no Tempo Fama, eu tinha uma celebridade que eu produzia. Quando ela gravava, eu ia de produtora. Joguei nas 11, gente. Até apitar, o jogo apitava. E ela tinha problema com os S's. As falas dela estavam sempre discordando em número, né? Lembra da concordância verbo-nominal? Elas estavam sempre discordando em número porque ela nunca falava os S's. Isso saiu uma notinha no jornal. Eu fiquei arrasada. Eu falei para ela, falei, olha, a gente já conversou sobre isso. Em 1930, 1900 Guaraná com rolha. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, durou pouco, porque eu não tenho esse perfil. Mas foi o primeiro emprego que eu tive quando eu saí da faculdade. E eu já tinha conversado com ela. Falei, fulana, querida, vem cá, senta aqui. A gente precisa de plural nas falas. Então não pode ser as minhas meninas para televisão. As minhas meninas. Esse S tem que sair. Esse é meu jeito, eu sou assim, não sei o que, ela é um amorzão. Então, ok, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Aí saiu uma nota no jornal, ela ficou chateadíssima. Aline, mas o meu sotaque me atrapalha no vídeo. Olha, para falar de sotaque eu tenho paciência. Sotaque, gente, é riqueza. Sotaque é pertencimento. Sotaque é história. Sotaque é cultura. Sotaque é a coisa mais linda. Sotaque é a riqueza desse país. Entende? Então, assim, esse papo de sotaque, de achar que sotaque atrapalha, só vai fazer diferença se você quiser, como eu, ir apresentar o Fantástico. Porque aí você precisa falar para o Brasil todo. E aí você precisa ter um sotaque acessível, a partir do qual todas as pessoas se identifiquem com você. Por isso que a gente fala do sotaque neutro, que é outro papo, outro assunto, vou deixar para outro dia. Aliás, eu já falei disso em outros vídeos. O sotaque, ele é, inclusive, uma ferramenta de conexão. Se você tem um negócio mais local, ou se você quer se conectar com pessoas como você, que estão em outros lugares do país, do mundo, o seu sotaque é uma coisa muito preciosa para se conectar com essas pessoas. E para pessoas que têm sotaques diferentes, ele é uma maneira de chamar a atenção, ele é um diferencial. E, gente, sotaque é lindo, cara. Eu já falei em algum vídeo que eu fui apaixonada por um nordestino por causa daquele sotaque dele e os olhos verdes que ele tinha. E as outras coisas eu não posso falar. Mas olha, só de ouvir ele falar eu ficava alucinada, porque eu achava aquele sotaque a coisa mais linda. Então, assim, sotaque é lindo, não vai atrapalhar. O que você precisa tomar cuidado com o sotaque é se ele não polui a sua comunicação. Então, quando é um carioca muito carregado, que vira noite, 12, que a palavra é 12, não tem um, também já falei disso em outros vídeos, que vira mesmo, ao invés de mesmo, vira meu irmão, né? Não é meu irmão, meu irmão. Isso pode atrapalhar, porque eu estou falando a palavra errada, né? Digamos assim. Ou, por exemplo, baiano. Baiano tem muito problema com R no meio da palavra. Então, perceber vira perceber. Ih, gente, nem percebi. O R não saiu. Isso não acontece com carioca. Gente, eu nem percebi. A gente marca muito R. Inclusive, um dos marcadores do sotaque carioca é a força que a gente coloca no R. A gente coloca toda a força da nossa existência para falar esse R. Então, o sotaque não é um problema. A gente só precisa entender o que do sotaque pode estar provocando um ruído na nossa comunicação. O que do sotaque pode atrapalhar. Mas, eu não posso ter sotaque. Não, você tem que ter sotaque. Sotaque é lindo. Para quem, como eu, trabalha com televisão, com locução e tal, a gente procura o sotaque neutro, porque o sotaque neutro é aquele que não localiza a gente em lugar nenhum. Porque quando eu localizo, eu trago outros atributos, outros ativos, que é uma série de características, como eu nomeio dentro do meu curso, uma série de ativos para aquela fala. E às vezes isso chama mais atenção do que o produto. Então, o sotaque neutro, ele é justamente para que você não seja localizado em lugar nenhum. Agora, o seu sotaque,
ele te localiza no seu lugar de pertencimento, no seu lugar de origem, sabe? Com a sua história, com a sua, com seus, sabe? Com a sua, tem um nome disso, assim, com a sua ascendência, com a sua ancestralidade, dependendo, né? Se a sua família for do mesmo lugar que você. Então, cara, agarra seu sotaque. Ele é lindo, ele é um patrimônio. Aline, algum aluno seu já conseguiu conquistar segurança na fala? Vários alunos meus, gente. Assim, eu tinha uma aluna na escola de rádio que ela não abria a boca na primeira aula. Ela não abria a boca. Eu tinha até uma certa dúvida, ela foi da minha primeira turma, se ela estava entendendo o que eu estava falando, porque a menina não abria a boca, ela era tímida a primeira vez que eu botei ela para gravar. Tadinha, ela quase morreu. Na última aula, ela deu um show. E foram 4 aulas durante um mês, uma por semana. Ela deu um show que eu olhei para ela e falei, Ju, obrigada por me mostrar que eu sou capaz de ensinar. Porque se isso aconteceu com você em 4 aulas, bicho, eu devo fazer alguma coisa certa, cara. E ela hoje está aí trabalhando, ela é jornalista, ela está trabalhando no mercado. Toda hora eu recebo o vídeo dela, está num grande órgão público hoje, como porta-voz, como comunicadora. E ó, é de cair o queixo. A transformação. Um orgulho. Eu olho os vídeos da Ju e penso, presto para alguma coisa nessa vida. Presto. Aline, por onde que eu começo? Bom, começa assistindo esse vídeo até o final, claro, né? E reassistindo tantas vezes quantas você precisar. Depois, você vai continuar, segundo passo, é ler em voz alta, para entender como é que é a sua dicção, para entender como é que é a sua elaboração de fonemas. Terceiro passo é se escutar anotando o que você gosta. Quarto passo, pegar esse vídeo aqui, o meu vídeo, e anotar tudo que eu fiz que você gostou. Nossa, a Aline aqui marcou uma ênfase. Aqui ela deu uma pausa. Aqui ela mudou o tom. Aqui ela falou de um jeito mais firme. Aqui ela encarou a câmera. Aqui ela sinalizou com um gesto. Vai anotando tudo que você gostou, tudo que te chamou a atenção. Inclusive, me conta. Escreve aqui nos comentários. Eu vou querer saber, porque cada um chama a atenção uma coisa. E como eu falei, eu tô aqui hiper desenhando, exagerando. E aí você vai tentar aplicar as coisas que você gosta no seu discurso, na sua vez de falar, na hora que você for gravar os seus vídeos. Aline, por quanto tempo eu devo treinar a minha fala para sempre? Eu treino a minha até hoje. Saca, é musculatura. Tanto a musculatura aqui da boca, do aparelho fonador e tal, quanto a sua musculatura cerebral, que te faz ter um raciocínio ágil, um pensamento acelerado, um pensamento que se adequa, né? Você vai encontrar a velocidade entre pensamento e fala e vai encontrar a melhor forma de sincar isso. É treinamento. Tudo que não está em evolução está em regressão, nada fica no mesmo ponto. Eu ouvi isso uma vez de uma médium, num momento em que eu estava muito perdida na minha vida, mas essa história vai ficar para o quê? Para outro dia, porque a gente já está com 1 século e meio de live. E eu quero dizer para vocês o seguinte, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os 5 sinais que demonstram insegurança na hora que você está gravando os seus vídeos e podem estar te impedindo de conseguir clientes no digital. Então, assina aqui para você não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho para você ser notificado quando esse vídeo entra no ar. Curte, comenta, me conta o que você gostou, o que você achou um absurdo. Ai, Aline, achei que aqui você deu uma viajada, falou uma grande balela, mas me escreve se isso por acaso tiver acontecido. Me diz o que você gostou, marca um amigo que esse conteúdo pode ajudar, porque tem muita gente aí, ó, empacada na vida, simplesmente porque não consegue falar bem. Então, não deixe de se inscrever, porque eu tô aqui para ajudar pessoas que querem empreender a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Esse pode ser o seu caso, esse pode ser o caso de alguém que você conhece. Super beijo e até o nosso próximo vídeo.